Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa série, identificando componentes da placa de um smartphone. E agora eu vou identificar esse componente grande aqui para vocês, ó. Tá? Lembrando que o vídeo é para o técnico iniciante, a série é para que eles conheçam todos os 6 circuitos integrados aí da placa. E aí, aproveitando, eu falo um pouquinho deles, um pouquinho da forma de teste, né? Enfim, vamos tentar agregar um pouquinho de conhecimento aí para a nossa área, tá bom? Então eu vou pegar esse aqui, a placa é a mesma, tá? Eu continuo com aquela placa do Samsung J5 e estou aqui no setor lógico, onde nós temos dois componentes, os maiores da placa, né? Já falo para vocês que um é CPU e outro é memória. Vamos falar um pouquinho sobre a memória, tá bom? Identificar ela no esquema elétrico e falar o que ela qual que é a sua aplicação prática, qual que é a necessidade e utilização das memórias. Bom, eu já adianto para vocês, né? Está identificado aqui como ME5000 e vamos passar aqui para o esquemático para tentar ver um pouquinho mais, né? Então, como todos os componentes, né? Tem as suas linhas aí de alimentação, as linhas principais, né? Tem o tipo de tecnologia que essa memória utiliza, tá? eMMC. eMMC é um tipo de memória aí mais encontrada aí nos smartphones, mas não é a melhor, né? Hoje em dia nós temos aparelhos mais tecnológicos já utilizando o UFS ou outras, né? Eu vou comparar eMMC com UFS com uma situação de um computador tem um HD e trocou pelo SSD, é mais ou menos isso, tá? Na memória UFS, que é mais nova, mais tecnológica e mais cara também, permite-se aí um tipo de comunicação chamada full duplex, né? Na comunicação full duplex, ela consegue ler e escrever ao mesmo tempo, de forma simultânea. Já na eMMC, ela vai estar lendo ou escrevendo, tá? Ela lê ou escreve, né, em momentos distintos, né? Então, o que torna a UFS mais rápida é essa possibilidade, né? E sem falar que ela consome o mesmo tipo de energia, né? Então, por isso, aparelhos mais caros, né, equipamentos mais tecnológicos, utilizam a UFS. Aqui, como é um J5, é um aparelho um pouquinho já mais antigo, mais barato também, utiliza-se da eMMC. Os defeitos que vocês vão encontrar em memórias, ou é a parte de software, né, porque a memória é o que armazena, né, a firmware do aparelho, que é o software, armazena também aí os dados do usuário, né, como vídeo, música, coisas que vocês guardam aí no equipamento. E os reparos também devem ser feitos em alguns momentos pela troca da firmware, né, pela gravação do software. Tem sintomas também que apontam aí se o defeito está na memória, né? Geralmente consumos travados, né, em valores aí de 80 até 250, 300 mAh, né? Pode ser relacionado à memória. Alguns erros, né, também vocês vão perceber em atualizações, no começo da atualização, alguns erros, né, relacionados também à memória, eu falo no começo da atualização ou no começo da inicialização, porque é o tempo que a memória toma conta do sistema, né? Quando vocês pressionam o botão Power, no primeiro instante e a corrente começa a subir, ela está chegando à memória. Quando a memória é ativada e ela se comunica com a CPU, aí existe uma instrução mútua, né? As duas conversam de forma simultânea e aí a memória utiliza a firmware, o software, para tomar conta da inicialização. Então, os defeitos que vocês vão encontrar, né, ou é um problema de software mesmo, né, que é a parte de instrução que não está boa, talvez uma alimentação faltando, tá? A memória ela é alimentada pelo PMIC e às vezes por algum LDO. Então, temos que provar sempre as alimentações, né, e pode ser, não é muito comum, principalmente para esse modelo, mas pode ser um problema de solda fria, tá? Esse modelo ele tem uma resina, né, em torno tanto da CPU como da memória. Então é pouco comum problemas aí de solda fria, né? Mas às vezes acontece também de o técnico com pouca experiência matar as funções de uma memória quando ele aquece demais um componente que está nas costas da memória e aí esse calor acaba afetando a solda. Então tem essa possibilidade também, tá? As maiores recorrência de defeito de memória é ligada ao arquivo, né? O software pode estar corrompido.
mas se faltar uma alimentação ou uma comunicação, também a memória não vai funcionar. Vejam que aqui no esquemático, ó, todas essas linhas identificadas como eMMC, desde o D0 até o D7, são linhas de dados, né? São linhas de dados, né, onde a CPU se comunica, né, com esse CI para que ele possa realizar os trabalhos. Tem uma linha de clock também, essa linha é muito importante, ó, eMMC clock, também uma linha bidirecional, onde a CPU também está dando comando aí para a memória. E aí já tem essas linhas, né, que é comando direto da CPU, e uma linha de reset que também vem através da CPU. Então nós temos aqui duas linhas, né, de unidirecional, né, que vai numa única direção, e todas as outras, ó, bidirecionais. Geralmente o teste, né, nessas linhas é sempre feito aqui na dado 0, ó, vai de dados 0 a dado 7, então nós temos 8 linhas aí de dados, né, e na dado 0 aqui eles colocam um test point, ó, TP5000, tá? E por cima aí tem as linhas de alimentação, né? Aí vocês pesquisem aí para cada modelo que vocês forem estudar, para tentar entender se o defeito aí está por falta de alimentação, que às vezes deixa de vir, né, por PMIC ou por um LDO, se é um problema de software. Se for software, aí pesquisem a forma de corrigir, né, como colocar em modo de recuperação, como gravar o software aí em cada equipamento. Se for solda fria, né, que não é muito comum, aí vocês têm que aplicar aí a técnica de reflow, rebale, aí cabe a vocês aí definir qual deve ser aplicada aí, dependendo aí de cada tipo de defeito, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Então mais um componente aí da série, a nossa memória eMMC. Eu citei a UFS também, mas existem outras, tá? Aí vocês vão pesquisando aí, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece, melhor consegue ficar. Então valeu, até o próximo vídeo e tamo junto!